Ruth, capítulo 1. Nós vamos estudar hoje os versos de 1 até o verso 6, tá bom? Ruth 1, de 1 a 6. O texto vai ser projetado aqui, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, você acompanha aí na sua versão. Diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Vamos orar mais uma vez nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor nos conceda a graça de sermos abençoados e transformados pelo poder da Tua palavra. Peço, ó Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar fazendo com que a Tua palavra penetre nos nossos corações, ó Pai, para que possamos aplicar isso às nossas vidas e possamos transformar aspectos da nossa vida mediante o poder da Tua palavra. Que o Senhor faça isso apesar de mim. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de Ruth, ele é um livro que traz consigo uma das histórias mais bonitas e memoráveis das Escrituras, né? Se você não leu o livro de Ruth, eu te desafio essa semana a fazer isso. Porque é um livro muito curto, tá? 4 capítulos, você vai ler isso em 15 minutos, eu tenho certeza. 20 no máximo, né? Então, lendo, você vai perceber que esse livro ele é uma das histórias mais bonitas que nós temos na Bíblia. É um livro que conta uma história de lutas, de dificuldades, e diante disso, existem pessoas que são fiéis. Existem declarações de fidelidade das mais bonitas, que são usadas hoje em dia ainda em muitos casamentos por aí, né? É uma história de romance, é uma história de redenção, é uma história de confiança, é uma história de fé. É uma história muito bonita, é uma dramatização, um romance parece, muito bonito, né? Das mais memoráveis que nós encontramos na Bíblia. E quando nós antes de adentrarmos na realidade, no estudo desse livro, nós precisamos entender algumas coisas relacionado a onde se passa a história desse livro, em que momento acontecem essas coisas relatadas aqui no livro de Ruth, quando ele foi escrito e por que ele foi escrito, né? Então essa história, em primeiro lugar, ela se passa no período dos juízes. Nós vemos isso logo no primeiro verso, nos dias em que os juízes julgavam, né? Esse é o tempo dos juízes. Se você lembra um pouco sobre a história bíblica, o tempo dos juízes foi aquele período onde o povo já havia conquistado a terra. É esse intervalo em que o povo já tinha conquistado a terra prometida, mas ainda não existia nenhum rei em Israel. Eles viviam um sistema de teocracia, né? Isso perdura alguns séculos, né? Em média de 3 a 4 séculos, em que o povo vive nesse estilo de vida, nesse estilo de governo, né? E aí, pouco a pouco, surgem juízes para julgar sobre a terra. O juiz, ele de fato julgava, né, as questões que o povo de Israel trazia. Ele dizia o que era certo, o que não era certo, se deveria se corrigir alguma coisa, se não deveria corrigir, como deveriam proceder, se eles deveriam se voltar para Deus, como eles fariam isso, né? Essa era a função dos juízes. E se você se lembra um pouco do livro dos juízes, você vai lembrar que é um livro caótico, é um livro um pouco até sangrento, né? É muito violento o livro dos juízes. E é um período caótico mesmo, né? Porque o povo, nesse tempo dos juízes, existiu, quando nós olhamos para o livro, nós conseguimos identificar o chamado ciclo dos juízes, né? O povo ele estava bem, estava seguindo os caminhos de Deus. Aí era somente um juiz morrer ou muito tempo se passar que o povo se esquecia de Deus. Eles se esqueciam que eles deveriam adorar o Deus vivo e verdadeiro. E eles passavam, então, a adorar outros deuses também e se contaminavam com idolatria. Fazendo isso era uma queda, né? E aí Deus mandava castigo para o povo. Deus castigava o povo com um castigo opressor, né? Com disciplina opressora. Ele mandava outros povos
para castigarem aquela nação, né, através de lutas e guerras de opressão. E aí Deus levantava, por ser misericordioso, um juiz no meio do povo para poder libertar o povo da opressão, né? Então é um período caótico. Muitas coisas acontecem nesse período, é um período de um tempo muito longo, né, em que muitas coisas acontecem que cativam o caos, que cultivam o caos ali naquele tempo, e é nesse tempo que o livro de Ruth se passa, que é essa história de Ruth, né? Um resumo do livro de Juízes, para a gente ter uma noção, ele é um refrão que ecoa várias vezes nesse livro. Por exemplo, lá no final, o último verso do livro dos Juízes, Juízes 21, 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo, né? Olha o cenário do caos. Cada um fazia o que achava melhor, né? Não existia lei, não existia certo e errado. Eu acho certo, eu faço, né? Era esse o contexto que eles viviam. Essa frase é repetida muitas vezes no livro dos Juízes. E é nesse contexto que nós encontramos essa história aqui, né? Mas esse livro não foi escrito no período em que ele aconteceu, né? Existem algumas possibilidades que são importantes a gente considerar para a gente saber o propósito do livro. Por que esse livro foi escrito? Qual que é o intuito, né? Qual que é o propósito das palavras registradas aqui no livro de Ruth, né? Uma das possibilidades é de que ele foi escrito ao mínimo no tempo do rei Davi, porque no final existe uma genealogia que consta Davi, né? Dizendo que Ruth e Boaz foram pais de Obed, que foram pais de Jessé, que foi pai de Davi, né? Então, se consta Davi naquela genealogia, quer dizer que Davi já existia, ao mínimo, né? Talvez o propósito seja mostrar a ação de Deus em meio a uma dificuldade, em meio ao caos, para que viesse o rei, né? E também utilizando uma bênção a outras nações, porque Ruth era moabita, né? Mas também existe, há quem pense que esse livro foi escrito no tempo do exílio babilônico, para o povo se lembrar que eles precisavam voltar para a terra prometida, né? Assim como Noemi precisava voltar para a terra prometida, quer dizer que o povo precisava se lembrar disso, né? Ambas as possibilidades do período de escrita nos mostram quais são os principais propósitos desse livro. Esse livro ele tem uma mensagem que mostra a extensão das bênçãos de Deus para todos os povos, né? Não é somente Israel que participou disso. Uma moabita entra aqui, não somente na genealogia do rei Davi, né, como bisavó do rei Davi, mas ela também entra na genealogia de Cristo, né? Se você olhar na frente, é a mesma genealogia, né? Esse é um dos propósitos. O outro é mostrar a ação poderosa e soberana da misericórdia de Deus através das dificuldades, né? Noemi passava uma grande dificuldade ali, e diante daquela dificuldade, Deus abençoa grandemente não só a vida dela, mas como a vida do povo, né? Posteriormente, todas as famílias da terra foram abençoadas por causa dessa genealogia, né? Talvez queira mostrar isso também, é uma possibilidade, é um dos principais propósitos. Também mostrar que era importante para o povo de Deus permanecer na aliança dele, permanecer na terra da aliança, né? O povo precisa permanecer nos caminhos de Deus. Também mostrar a ação redentora de um parente resgatador. Nós vamos ver tudo isso aqui no decorrer dessa série. Mas o que eu acho mais interessante aqui, que é o que eu queria dar mais ênfase nessa noite, é que nesse livro nós conseguimos ver que em meio a um período tão caótico, nós vemos claramente a ação de Deus para um propósito muito maior, né? Um período de caos, um período de guerras, de castigos, de fome. Deus usa esse período, essa dificuldade, para ensinar uma lição muito maior, para trazer uma bênção muito maior, né? Tanto para o povo de Judá, como para o povo que estava exilado, como para a igreja nesses dias, né? Então hoje eu queria que a gente refletisse nesses 6 primeiros versos a respeito de como nós devemos agir em meio às dificuldades. Como devemos lidar com as dificuldades, né? Essa pergunta que eu quero lançar para você nesse momento. Porque é uma realidade que nós precisamos nos conformar, precisamos enfrentar. Nós sempre vamos ter dificuldades nas nossas vidas. Quando elas passam é porque novas estão chegando, né? Nós sempre vamos ter dificuldades, nós sempre vamos ter lutas, nós sempre vamos ter problemas a serem resolvidos. Isso não vai mudar nessa vida aqui na Terra. A questão é como nós lidamos com isso. Como nós vamos lidar com os problemas, com as dificuldades, é o que define quem somos, é o que define como nós vamos passar por isso, né?
Então eu queria olhar para esse livro nessa noite, para esses 6 primeiros versos, e olhando para o reflexo da vida de Noemi, da vida da família de Noemi, né? Nós vamos identificar algumas lições para nós sobre como devemos lidar com as dificuldades. Então, em primeiro lugar, diante das dificuldades, é preciso continuar nos caminhos de Deus. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós temos que nos policiar para continuarmos nos caminhos do Senhor. Olhe comigo os primeiros versos novamente. Na verdade, o verso 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Esse trecho aqui ele é introdutório no livro, então por isso ele tem diversos detalhes biográficos. Mas a mensagem que esse trecho nos passa é uma mensagem muito simples, para a gente entender o que aconteceu aqui. Tinha uma família que, diante da dificuldade, deixou sua terra. Simples assim. Uma família de Israel, diante da dificuldade naquela terra, eles deixaram a terra de Israel. Né? Uma mensagem simples, é simplesmente isso que aconteceu. E para nós, cristãos, é muito natural encarar isso aqui. É muito simples, principalmente no nosso contexto brasileiro, a gente encarar pessoas, famílias que deixam as suas terras por conta de trabalho, por conta das dificuldades, né? Um emprego que faz você mudar de trabalho, ou às vezes muitas famílias do norte, do nordeste do país vêm aqui para o estado de São Paulo, mas não a família, somente o pai, somente a mãe, para conseguir sustento e mandar lá para a terra, para casa. Né? Nós encaramos isso de maneira muito natural, e não é errado. Para nós não tem nenhum problema em fazer isso. A questão é, o que significava para a família de Noemi e Elimeleque sair de sua terra? O que a terra tinha? Qual era o sentido que a terra tinha para eles? Como eles adquiriram aquela terra? Né? Por que eles não deveriam ter saído? Já estou dando aqui um spoiler do final. Por que eles não deveriam ter saído da terra? Né? O que a terra significava? Para o povo de Israel, irmãos, as terras que eles tinham, eles as possuíam numa espécie de arrendamento. Já ouviu falar disso? Acho que já. Uma espécie de arrendamento. As terras elas eram emprestadas. Deus havia concedido aquelas terras, né? Uma promessa que foi feita lá para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus concede a eles uma terra e ele dá essa terra para eles. Ele não cobra eles por essa terra. Né? Ele dá e ordena que isso seja dividido entre as tribos e entre as famílias das tribos de modo igual. Então as tribos elas foram dividindo parcelas da terra para as pessoas, para as famílias, para que elas pudessem cultivar naquelas terras, ter o seu sustento ali daquilo. Né? Então o que eles tinham ali era terras por arrendamento. Por conta disso, eles não poderiam vender as terras. Era de comum acordo entre o povo de Israel de que eles não podiam vender suas terras. Porque eles tinham esse conhecimento. A terra não é minha, em primeiro lugar. Ela é minha, mas não é, entendeu? É minha terra, só que ela não pertence a mim individualmente. Ela pertence à minha família. Ela pertenceu aos meus ancestrais, ela pertence aos meus descendentes. Eu não posso simplesmente me desfazer dessa terra. A terra ela só acontecia uma espécie de negociação entre terras naquele tempo, quando se faziam arranjos de casamento, né? Quando se arranjava 2 famílias se juntarem, uma família muito pequena, se casa com uma outra, uma pessoa dessa família se casa com uma família grande, e aí pouco a pouco isso vai se tornando cada vez maior, dessa família maior, né, que se forma. Mas nesse período, então, eles não podiam vender as terras, porque eram propriedades familiares, não eram propriedades individuais. Então perceba, Noemi e Elimeleque, quando saem de sua terra, eles não vendem a terra. Eles não pegam e vendem tudo o que eles tinham ali para poder começar uma nova vida em Moabe. Eles abandonam o que eles tinham ali. Né? Eles abandonam aquela terra, eles deixam aquela terra para trás e só vão para Moabe com talvez algum tipo de economia, mas principalmente com o seu trabalho braçal. Eles vão para Moabe tendo força de trabalho. Era dali que eles iam tirar sustento. Era dali que eles iriam conseguir ter alimento. Mas não somente isso. É muito importante a gente considerar o que a terra significava religiosamente para o povo. A terra era a terra da aliança. A terra que eles tinham era uma terra dada por Deus. Eles não poderiam simplesmente deixar aquela terra, abandonar aquela terra. Sair da terra da aliança é dar as costas para a aliança de Deus. É dar as costas para algo que tem um papel central na aliança. Papel central, papel principal. É aquilo que Deus fala para Abraão. Sai daí.
vai para a terra que eu vou te mostrar. Né? Aqui na nossa vida terrestre, na nossa vida terrena, a aliança que eles tinha um papel central, a terra. A terra possuía um papel fundamental. E eles não podiam simplesmente deixar a terra como deixaram. Né? Então, naquele momento em que eles estavam abandonando, a ideia é que a família de Elimeleque e Noemi, eles estavam querendo caminhar com as próprias pernas. Eles estavam querendo fazer justiça por eles mesmos. Eles olharam para a situação. Quero definir isso também. As motivações eram muito nobres, tá? As motivações eram as melhores. Eles tinham boas motivações para sair da terra deles. Né? Só que quando eles fazem isso, eles decidem caminhar com as próprias pernas. Eles decidem dar as costas para Deus, das costas para a aliança que Deus tinha colocado para eles, das costas para a terra da aliança, e dizer: Deus, eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. Eu quero tomar as minhas próprias iniciativas. Eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Né? Era isso que estava acontecendo ali naquele momento. E isso mostra, irmãos, duas tendências nossas. Nós temos duas tendências quando as dificuldades chegam. Primeiro, quando elas chegam, nós não consideramos as coisas de Deus mais tão importantes assim. E nós acabamos cortando essas coisas. Elas não se tornam mais prioridade para nós quando chegam as dificuldades. E quando as dificuldades chegam, nós queremos muito tomar a frente e fazer a nossa própria justiça. Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. A gente acha que tem alguma coisa errada, a gente não espera, a gente vai e quer fazer. E quer tomar a frente da situação. Né? E veja que as primeiras coisas que nós cortamos na nossa vida, elas são realmente as coisas de Deus. Quando a gente passa uma dificuldade, nos falta tempo, né? A sua agenda, a sua rotina está muito ocupada, a primeira coisa que você corta é o tempo com Deus. Você precisa acordar mais cedo, você precisa entrar no trabalho, depois você tem que estudar, você tem que cuidar da sua família, cuidar de alguma coisa. A primeira coisa que você corta é o tempo que você tem diariamente com Deus. Parece que é a coisa mais fácil a se cortar. Né? E nós vamos deixando essas coisas de lado. Ou então, quando nos falta o dinheiro, a primeira coisa que nós cortamos são as ofertas. A primeira coisa que nós cortamos são os dízimos, porque nos falta dinheiro. Né? Quando nos falta harmonia nos relacionamentos dentro da igreja, a primeira coisa que nós pensamos é deixar de ir. Quando a gente não está bem com tal irmão, quando a gente teve alguma intriga, a primeira coisa que a gente pensa: eu acho que eu não vou. Primeira coisa que o nosso coração nos diz: eu não estou mais feliz para ir não. E a gente acaba deixando essas coisas. Porque nós tendemos a não considerar as coisas de Deus mais importantes quando as dificuldades chegam. Né? Mas essa não é a nossa única tendência. Nós temos uma tendência de quando as dificuldades chegam, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós queremos fazer por nós mesmos. Eu quero fazer algo acontecer. Eu quero tomar as minhas iniciativas e não as iniciativas de Deus. Não aguardar as indicações de Deus para aquilo que eu devo fazer. Para as iniciativas que eu tenho que ter. O livro de Ruth nos ensina muito sobre iniciativas. Nos ensina muito que nós precisamos ter iniciativa diante das dificuldades. Só que nós precisamos ter as iniciativas de acordo com as indicações de Deus. De acordo com a vontade de Deus. E não simplesmente as nossas. A gente não pode querer arregaçar as mangas e falar: Deus, você não faz, eu faço eu mesmo. A gente não pode fazer isso. Né? Eu temo e eu creio que em meio às dificuldades, a gente acaba tomando as nossas próprias providências. Porque nós não queremos confiar em Deus nessas questões. Nós acabamos, em meio às dificuldades, acabamos tomando as nossas próprias providências, fazendo a nossa própria justiça, né? Tomando as nossas decisões sem orientação de Deus, porque nós não queremos esperar e confiar em Deus nessas questões. Mas por que nós não queremos fazer isso? Porque nos falta fé. Nós temos medo da negação de Deus. Nós temos medo de que Deus vai dizer assim, ó, não. Aplicando a história de Ruth, se a Noemi tivesse, se eles tivessem, a família tivesse pedido orientação de Deus e Deus tivesse dito assim: não saiam da terra. Não saiam da terra de Israel. Né? E aí? O que fazer? Vai ter que enfrentar a dificuldade, vai ter que enfrentar o período da fome. Nós temos medo da negação de Deus. Nós temos medo que em meio às nossas dificuldades, Deus vai dizer: não. Passe aí pela provação, dando glórias a mim. Né?
mas eu não vou fazer. Nós temos medo de que Deus negue, porque aí a nossa fé vai ser abalada. A nossa fé, ela vai chacoalhar e nós vamos falar, será que o Deus que eu creio, ele de fato existe? Só porque ele disse não. Nós precisamos fortalecer nossa fé em Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa confiança em Deus, principalmente diante das dificuldades. E continuar nos caminhos dele. Por isso, diante das dificuldades da vida, nós precisamos continuar nos caminhos de Deus, confiando nele e priorizando as coisas dele. As coisas de Deus são as únicas que nós não podemos deixar, porque elas são as mais importantes da nossa vida. Irmãos, em segundo lugar, diante das dificuldades, nós temos que ter cuidado com as nossas decisões. Nós temos que ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos, né? Porque no momento em que nós somos pressionados pelas dificuldades, que nós somos pressionados pela angústia, pelas necessidades da vida, nós precisamos tomar cuidado extremo com as decisões que nós vamos tomar. Porque às vezes as pressões, elas vão mudar um pouco a nossa cabeça. Elas vão nos fazer agir sem pensar, né? Então temos que ter muito cuidado. Veja que os versos de 2 a 5, o que eu quero dedicar nesse momento aqui do sermão, os versos 2 a 5, eles falam de muitas coisas que aconteceram na família de Noemi. É um trecho muito rápido, né? Em primeiro lugar, logo no início, seu marido morre. No verso 3, seu marido morre, né? Parece que não muito tempo depois que eles se mudaram para a terra de Moabe, ele morre. Eu imagino que um ano e pouco, ele tenha falecido. Não se sabe a causa da morte dele. O texto não fala, só fala que ele morreu, né? E aí, depois de algum tempo, os seus filhos, ela estava sozinha com os seus filhos, eles já não tinham mais, não eram mais crianças, porque podiam se casar, podiam trabalhar. E pouco tempo depois de casados, eles morrem. Os filhos morrem, restando apenas Noemi e as suas 2 noras, como diz no verso 5. E ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Eu queria que você notasse alguns detalhes dessa narrativa, né? Primeiro, o verso 1 lá atrás, que vai dizer que eles foram para Moabe por algum tempo. A minha versão diz exatamente isso. Um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe. É interessante notar isso, porque a ideia do texto é justamente essa. Literalmente não fala que ele foi, o período de tempo que ele foi ficar lá, né, inicialmente. Mas a ideia é que ele foi para retornar, eventualmente, né? Ele foi por um certo período de tempo, por um período determinado. E eles foram provavelmente somente para trabalho, né? Porque na terra de Israel não tinha mais muito alimento em abundância, a terra estava passando por uma fome, né? Passar fome na terra é não ter alimento para comprar. Às vezes podiam ter famílias que tinham dinheiro, mas não tinha alimento para ser comprado, não tinha alimento para ser colhido nas terras, né? Então as quantidades eram bem pequenas que eles tinham ali, né? E sem o alimento também os animais acabam falecendo. Se você consumir todos eles, você vai ficar sem nada, né? Então eles foram por um período de tempo para poder mudarem um pouco ali a situação, a qualidade de vida que eles estavam vivendo. Só que quando Elimeleque morre, parece que os planos mudam, porque de um pequeno período de tempo, passa-se a 10 anos. 10 anos é um tempão. 10 anos não é pouco, né? Eles ficaram 10 anos no total ali nas terras de Moabe. E aí então a gente consegue perceber que a decisão de ir para Moabe dependia do trabalho braçal de Elimeleque e seus filhos, né? Eles foram na expectativa de que iam conseguir sustento através do trabalho. Eles não tinham muitas coisas. E eles viveram aqueles 10 anos do trabalho. Prova disso é de que ela, a partir do momento em que eles morrem, ela não tem mais nada. Ela fica sozinha, passando dificuldades, né? Porque o sustento vinha do trabalho, né? Se essa família talvez tivesse voltado antes, a história seria um pouco diferente. Não que o marido e os filhos não tivessem morrido, talvez até mesmo se eles tivessem voltado para Israel, o Elimeleque e os filhos também tivessem morrido. Talvez isso não esteja implicado na mudança para Moabe. Só que a diferença é que ela seria muito mais feliz sendo uma viúva em sua terra do que sendo uma viúva em terra estrangeira. Ser uma viúva naquele tempo já era ruim, né? Já era uma tarefa difícil. As viúvas naquele período, elas eram comparadas ao que hoje seriam moradores de rua.
Era muito comum isso acontecer. Por quê? Porque a viúva, ela não tinha como trabalhar. E a viúva, ela não tinha mais posição social para isso, né? Por isso que no povo de Israel existiam os resgatadores, que era para ajudar essa questão. Por isso que quando a igreja surge, ela ajuda primeiramente os órfãos e as viúvas, que são aqueles que estão à margem da sociedade, né? Que não são ajudados por ninguém, não tem mais família para ajudá-los, né? Então, ela estaria melhor se ela estivesse uma viúva na sua terra, porque aí ela seria resgatada logo. Ela tinha familiares lá. Ela seria muito, muito em breve resgatada, né? Ela seria como se a terra que ela tinha fosse comprada naquele momento, para que pudesse ser levantado o sustento, outra pessoa pudesse trabalhar na terra dela, para que ela tivesse uma forma de se sustentar, uma forma de viver. Esse que era o resgate, né? Esse que era o papel do resgatador. Mas ela fica desamparada, porque ela se torna uma viúva em terra estrangeira. E o grupo ali foi um grupo de 3 viúvas em terra estrangeira, né? A principal delas estava numa terra estrangeira. Então a situação estava muito difícil, e a questão é que lá atrás uma decisão foi tomada equivocadamente. Lá atrás, a decisão que foi tomada, a decisão de sair da terra que Deus havia dado, foi tomada sem o cuidado. Tudo o que aconteceu em seguida, a dificuldade que acabou piorando depois, é consequência disso. E aqui existe uma coisa que nós temos muita dificuldade de assumir, que existem consequências para as nossas decisões, principalmente quando nós estamos em dificuldade. É muito difícil a gente assumir que às vezes a nossa dificuldade possa ser causada pelas nossas próprias decisões. Nós estamos passando dificuldades às vezes porque tomamos decisões erradas. Ou às vezes, enquanto passamos dificuldade, tomamos as decisões erradas também. E aí a coisa acaba piorando muito mais, ao invés de melhorar. A gente consegue perceber essas consequências das decisões, tanto na vida da família de Noemi e Elimeleque, como também no povo de Israel, né? Veja que o povo estava passando por uma fome ali naquele momento, que eu creio, fica muito claro, tanto no Pentateuco também, e o período que eles viviam, que era o tempo dos juízes, que aquela fome que eles passavam era uma espécie de castigo de Deus, por causa da idolatria do povo, né? O povo no período dos juízes caiu muito nesse pecado da idolatria. Então talvez a fome que eles estavam passando, a dificuldade que o povo de Israel estava passando, se devia à idolatria do povo. Já era um castigo, né? E aí a família de Noemi, em cima disso, ainda quis fazer a própria justiça, quis tomar as próprias medidas, e não aceitar a disciplina que Deus estava mandando, não compreenderam isso. E aí foram lá e tomaram mais uma decisão, sair da terra que já estava passando por provação, e acabam passando por mais provações no caminho. O que faltou aqui foi o cuidado na tomada de decisões. Precisava ter muito cuidado com as decisões que foram tomadas. Isso nos ensina que nós precisamos ter cuidado com as decisões que nós tomamos. Porque as nossas decisões têm consequências que nós vamos colher no futuro. As decisões que nós tomamos, principalmente nos tempos em que estamos passando por tristeza, dificuldade, pode ser até fome, as nossas decisões nesses momentos, às vezes, elas podem ser decisões erradas. Porque nós estamos sendo pressionados. Nós estamos sendo pressionados pelo anseio de sair daquele local, de sair daquela situação, né? Então é nesse momento em que nós precisamos ter mais cuidado com as decisões que nós tomamos. Porque essas decisões podem ter consequências negativas no futuro, né? Essas decisões, elas podem piorar a situação. Então, diante das dificuldades, tome as suas decisões cuidadosamente. Não haja por impulso. Não haja achando que as coisas vão melhorar de modo sobrenatural. Às vezes elas não melhoram, não. Às vezes elas pioram muito antes de melhorar, né? Então tome as decisões, nós precisamos tomar nossas decisões com cuidado, para não corrermos o risco de piorar a situação, né? Essa é uma segunda lição que podemos aprender. E, em último lugar, diante das dificuldades, é preciso ter coragem para recomeçar. Diante das dificuldades, nós precisamos ser corajosos para recomeçarmos, para fazermos tudo de novo, né? Depois da gente saber que nós precisamos continuar nos caminhos de Deus, nos momentos de dificuldade, e depois também de sabermos que precisamos ter cuidado com as nossas decisões, principalmente nesses momentos,
a gente pode se encontrar numa situação um pouco complicada. A gente pode identificar na nossa vida que hoje nós estamos passando dificuldade, ou em algum momento da sua vida você já esteve passando por dificuldade por conta de uma decisão errada. Sua. Talvez você tomou uma decisão para a sua vida e isso teve uma consequência de dificuldade para você, né? O que fazer nesse momento? Nesse momento é preciso ter coragem para recomeçar. Veja a história de Noemi no livro de Ruth, aqui no verso 6. Então Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Nesse momento aqui, em que ela perde os seus filhos, o seu marido já tinha falecido, ela acaba ficando sem saída, porque ela dependia desse trabalho, ela dependia dessa estrutura familiar para ter alimento, né? Então, ela toma uma decisão de voltar atrás. Ela toma a decisão de retornar à sua terra. É interessante que em Moabe mesmo, Noemi ela ouve essa notícia de que Deus havia se lembrado do povo. Isso fortalece aquela ideia de que o que o povo estava passando era sim um castigo de Deus. Era sim uma provação que Deus estava mandando, aquela fome ali. E aí ela ouve mesmo em Moabe que aquele período de dificuldades passou. A provação que Israel estava passando, a fome que o povo de Israel estava passando, passou, né? Ela cessou. Então, ela decide voltar. E perceba que as medidas tomadas pela família no decorrer dos versos 1 até o 5, como nós já vimos, todas essas medidas levaram à situação atual. Todas as decisões que foram tomadas levaram ao momento atual do verso 6 da vida de Noemi, né? Mais uma vez, talvez se eles não tivessem nem saído de Israel, o marido e os filhos teriam morrido do mesmo jeito, né? Talvez isso não teria poupado a vida deles, mas ela não seria uma viúva em terra estrangeira. A situação estaria melhor, a dificuldade não seria tão grande mais, né? E no momento em que os dois filhos de Noemi morrem, então ela faz uma análise. Justamente nesse momento, ela faz uma análise e ela identifica que o erro estava lá atrás. O erro estava na decisão tomada lá no versículo 1, por ela e o seu marido Elimeleque. Lá no verso 1, lá no início, nesse tempo aqui, 10 anos atrás, foi tomada uma decisão que acarretou na situação dela naquele momento. Ela se via sozinha, sem parentes. O único parente que ela tinha eram as duas noras. Eram as únicas parentes que ela tinha ali, né? Não tinha ninguém que pudesse ajudá-la naquele momento. Então ela percebe que o erro estava lá atrás. E ela se vê na necessidade de tomar uma atitude, de corrigir a falha que ela havia cometido. Então ela volta para Israel, para retomar o contato com a terra que ela tinha abandonado, para retomar o contato com os familiares que ela tinha deixado para trás, após ao mínimo 10 anos distante, né? Noemi ela volta para sua terra, ela volta para Israel, corrigindo a falha que foi cometida lá atrás, corrigindo o desejo de caminhar sem Deus. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos olhar para a nossa vida e identificar se as dificuldades, os problemas que nós colhemos hoje são fruto de algo lá atrás, são fruto de decisões erradas que eu tomei na minha vida. Se são, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos de coragem para recomeçar. Coragem para começar de novo. E é exatamente isso que Noemi fez. Mas, irmãos, às vezes nos falta coragem para essas coisas. Às vezes nos falta coragem para admitir que nós tomamos decisões erradas. Nós não queremos isso. A gente não quer admitir que eu tomei uma decisão errada que hoje acarreta para o meu próprio sofrimento. Eu não quero admitir isso. Eu quero jogar isso na conta de outra pessoa. Eu quero ter alguém para dizer que, opa, essa pessoa aqui está fazendo isso comigo. É essa situação aqui que é culpa de outras pessoas que estão fazendo isso aqui comigo. Mas a gente é meio covarde para admitir. Às vezes nós sofremos porque tomamos decisões erradas. Às vezes nós sofremos porque queremos caminhar sem Deus. Porque nós queremos tomar as medidas nós mesmos. Nós não queremos esperar o tempo de Deus para as coisas. Nós não queremos esperar a orientação de Deus, né? Você marca de conversar com alguém para saber se é uma decisão certa ou não. Mas aí quando você vai conversar com a pessoa, você fala assim, já fiz. Você fala assim, já fiz, já acabei fazendo mesmo.
A gente não tem, a gente é muito ansioso, a gente não quer esperar para o tempo de Deus, para as coisas acontecerem. Nós queremos tomar as medidas nós mesmos, e isso às vezes faz com que as nossas decisões sejam erradas. E nós não queremos assumir esse erro. Nós precisamos ter coragem para fazer isso. Coragem para assumir que nossas decisões podem ser erradas sim. E que nós podemos hoje passar dificuldades. Seja na família, seja em casa, seja nas finanças, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, por causa das decisões erradas que nós tomamos lá atrás. Né? E nós também precisamos de coragem para recomeçar. Nos falta coragem para isso. Nos falta coragem para mudar as falhas que foram cometidas lá atrás. A gente não quer encarar essas coisas de novo, porque recomeçar é fazer isso. Recomeçar é, às vezes, ter que falar novamente com aquela pessoa que você brigou. Recomeçar é você ter que chegar para a sua família e dizer assim, ó, lá atrás eu tomei a decisão errada. Lá atrás eu disse que a gente podia gastar e a gente não podia. E agora nós vamos colher isso aqui. Agora eu estou colhendo os frutos disso. E agora nós precisamos enxugar. Nós precisamos reter. Né? Nós precisamos ter coragem para fazer isso. Nós precisamos ter coragem para olhar na cara das pessoas e falarmos essas coisas. Dizermos assim, eu errei, me perdoa. Vamos caminhar junto agora. Né? É preciso coragem para recomeçar. Sempre que nós passamos por dificuldades, sejam nos relacionamentos, sejam nas finanças, sejam na família, seja no trabalho, nós precisamos verificar se essas dificuldades são por conta das nossas decisões erradas. Às vezes, uma discussão que eu não deveria ter levado à frente fez com que o meu relacionamento tivesse fragilizado hoje. Como eu disse, às vezes um dinheiro que não deveria ser gasto lá atrás fez com que hoje faltasse. Às vezes, os relacionamentos, uma palavra que eu não deveria ter dito para tal pessoa, hoje destruiu essa relação. Né? Nós precisamos assumir que lá atrás nós podemos ter errado, mas precisamos também ter coragem. Precisamos ser corajosos para assumir o erro e para reparar o erro. Nós precisamos ter coragem para ir lá e consertar. Noemi teve que ter muita coragem nesse momento, para voltar para sua terra. Saiu com o marido e filhos, voltou só ela e Ruth. Só ela e Ruth ficaram ali. E as pessoas viram isso. As pessoas comentaram sobre isso. Falaram assim, aquela ali não é a Noemi, não? As pessoas comentaram. Né? Imagina a coragem que ela deve ter tido para olhar para essas pessoas novamente. Depois de 10 anos. Nós precisamos ter coragem para começar de novo. Ter coragem para dar segundas chances para as pessoas. Ter coragem para ter conversas novamente. Às vezes existem alguns assuntos inflamados dentro da nossa própria casa. Nós precisamos ter coragem para tocar nesse assunto. Para conversar com sabedoria sobre isso. Né? É preciso coragem para recomeçar. Para assumir o erro e para corrigir o erro. Só assim nós vamos recomeçar de fato. Amém? Quero te